Então vamos pegar a palavra de Deus e abra comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 1. Assim que você encontrar, você que pudesse, ponha de pé em reverência a palavra do Senhor. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Lucas, ele vai ter uma visão dos evangelhos. Ele tem uma visão, a escrita de Lucas é como se ele fosse um repórter escrevendo. E diz aqui que ele vai fazer esse seguinte relato com muitos detalhes. Diz aqui, olha, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Eu vou ler mais uma vez com você o que está escrito aqui no versículo de número 5. Diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória a Deus. Diga, ele ressuscitou. Diga, ele está vivo. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus, para que Deus ele venha falar conosco nessa noite. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nada se compara em estarmos à tua casa em comunhão, buscando a tua face e a tua presença. Por isso, Senhor, meu Deus, eu peço ao Senhor aqui nessa noite, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor tome o teu lugar em nossos corações e em nossas vidas, porque precisamos de ti, ó Pai. Precisamos da tua palavra para nos sustentar. Precisamos estar unidos, meu Deus, para que o Senhor venha se manifestar. Meu Pai querido, que nessa noite, essa palavra ela venha acender uma chama viva em nossos corações, porque, meu Deus, eu creio verdadeiramente que o Senhor é maravilhoso e tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, meu Deus, fique à vontade para que nós venhamos retomar as nossas atividades espirituais na tua casa. Então, fale conosco, Deus. Toma o seu lugar de honra nos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, nos exorte, nos alivie com a tua palavra, mas não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção. A importância de Cristo ressuscitar para o mundo talvez não tenha tanta importância.
Mas para nós que somos cristãos, que temos uma fé baseada na vida daquele que é o Filho de Deus, que esteve aqui nessa terra, pregando o amor, pregando a paz, pregando um reino diferente, pregando para as pessoas a oportunidade genuína de mudança de vida. Porque Jesus, ele não veio a essa terra para massagear os egos das pessoas. Muito pelo contrário, Jesus, ele despertou muitos inimigos por causa da sua sinceridade, porque não importava o cargo ou a condição social que uma pessoa tivesse, diante de Jesus Cristo, aquela pessoa, se ela precisasse ouvir a verdade, ainda que doesse a ela, ele diria para aquela pessoa, diferente de muitas pessoas que são medidas por aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem. Cristo, ele nunca mediu alguém dessa forma. E desde o dia em que Jesus ele colocou os pés na terra, a vontade dele foi anunciar o evangelho da salvação, anunciar o reino de Deus para todos aqueles que quisessem ouvir e aqueles que creem. Igual, por exemplo, hoje você está na casa de Deus, a oportunidade de crer nesse reino maravilhoso, um reino que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem lutas, que não tem dificuldades. Jesus, ele ministrou isso aos corações das pessoas. Mas, amados, Jesus, ele vai ser morto. E a morte de Cristo, ela para o cristão, ela é como um paradoxo. Porque Jesus, ao morrer com uma morte tão cruel, para nós foi muito bom. Não porque nós nos alegramos com a dor que ele sofreu, com os açoites que ele recebeu na sua carne, com as humilhações que ele passou. Amados, não é porque nós nos alegramos por isso, mas é porque se Cristo ele não tivesse morrido, nós estaríamos até hoje aprisionados no pecado. Nós seríamos ainda grandes pecadores inveterados, sem nenhum tipo de temor na nossa vida, na nossa alma e no nosso espírito. Mas a morte de Cristo, ela não se compara com a ressurreição dele. Porque a morte de Cristo, ela foi cruel, foi uma ação maravilhosa, mas o evangelho, as reuniões cristãs, a pregação, ela se baseia num Deus que não morre, num Deus que a morte não pode vencê-lo, num Deus que vai além de todo o peso espiritual, de toda dificuldade, de tudo que uma pessoa pode dizer assim, olha, para essa situação, para a morte não tem jeito, mas para o cristão a morte tem jeito sim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E é por isso, amados, que eu vou mostrar para você aqui 7 coisas que mostram que a ressurreição de Cristo, a importância dela tem para todos nós. Igual, por exemplo, porque Cristo ele ressuscitou, os nossos pecados, eles são perdoados. Quem aqui é pecador, levanta a mão e diga glória a Deus. Eu sou pecador. Diga, eu sou pecador. Mas porque Cristo, ele ressuscitou, os nossos pecados, que nós que andamos na presença dele, que buscamos a face dele, os nossos pecados, eles são perdoados. Quer ver comigo? Vamos em Gálatas, capítulo de número 3, e eu quero ler com você o que está escrito lá no versículo de número 13. Diz assim, Gálatas 3, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, ele vai fazer esse comentário. Diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém?
Amados, Jesus, ele vai ser o maior dos pecadores ali na cruz do Calvário. Porque todos os pecados da humanidade, tanto os que seriam cometidos, quanto os que foram cometidos, estavam sobre ele. E Cristo, ele vai morrer pelos nossos pecados. Mas pense bem, se Cristo ele não tivesse ressuscitado, ele que recebeu os pecados da humanidade, você também não ressuscitaria. E se Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não seriam perdoados. Sabe por quê? Porque pessoas viram Jesus subindo ao céu. Tem relatado na palavra de Deus que ele subiu ao céu, tendo sido o maior dos pecadores ali na cruz do Calvário, tendo sido maldito. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E 40 dias depois de andar com as pessoas, ele vai subir aos céus. E todos aqueles que viram, eles continuaram pregando o Cristo ressuscitado, que os nossos pecados, eles são perdoados. Sabe por quê? Porque se Cristo, ele como pecador, ali na cruz ele morreu, e ressuscitou e foi ao céu, nós também que somos pecadores, se nós crermos nesse Deus, se nós crermos em Cristo, em breve nós também subiremos ao céu e nos encontraremos com o nosso Salvador. Por causa dele, os nossos pecados, eles são perdoados. Amém, amados? Outra coisa, a ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou, a nossa fé, ela não é uma fé vaga. Ela tem um fundamento muito sólido. Sabe por quê? Se Cristo ele não ressuscitasse, como nós iríamos ser de uma religião diferente? Nós seríamos uma religião qualquer. Se Cristo ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos mais uma religião. Por isso que nós não consideramos o cristianismo como uma religião. O cristianismo é um estilo de vida que a pessoa ela adota até o fim da vida dela. Mas se Cristo ele não ressuscita, amados, nós seríamos como todas as religiões. Sabe por quê? Porque o budismo, ele anuncia os ensinamentos do seu líder, Siddhartha Gautama, que é Buda. Ele vai ensinar os ensinamentos de uma pessoa que morreu. Se você for olhar para o islamismo, que vai anunciar ali o que Maomé, ele vai ensinar. Mas Maomé morreu. Se você for igual, por exemplo, na Igreja da Unificação, que anuncia os ensinos do Reverendo Moon, que morreu, nós seríamos mais uma religião. Mas o cristianismo, ela é a única pregação que anuncia um líder que se mantém vivo pelos séculos dos séculos. Os ensinamentos dele de vida são tão maravilhosos que são ensinamentos que trazem vida eterna para aqueles que ouvem. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele ressuscitou para que você esteja firme nessa palavra e se mantenha firmado até o final da tua vida, em nome de Jesus. Diga, eu creio no Senhor Jesus. Amém? Amados, porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação, ela é poderosa. Quando você anuncia a palavra de Deus, você tem dentro de você um terremoto. Porque diz aqui em João capítulo de número 11, versículo 25, Jesus, ele falando ali na casa de Marta e Maria, porque Lázaro está morto. Jesus, ele vai dizer aqui em João 11, 25, o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, nós podemos anunciar, assim como Cristo não morre,
nós podemos anunciar um reino que não morre. Um reino que não morre. Só que tem um pequeno problema. Uma coisa é você anunciar quando crer, e uma coisa é você anunciar sem crer. Porque a pessoa que anuncia crendo, meu irmão, o Espírito Santo ele começa a falar de uma maneira diferente. Ele começa a tocar nos corações, e aquelas pessoas que queriam até se matar porque não criam mais na vida que tinham, elas querem passar a viver. Mas quando uma pessoa ela não consegue crer que Jesus ele é a ressurreição e a vida, amados, pensem nisso. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão morrendo. Mas essa palavra, ela é garantia de vida. Essa palavra, ela sara. Ela sara pessoas, sabe por quê? Porque muitos estão anunciando todo dia mortes, mortes, mortes. Mas ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem morrer, crendo em mim, ainda que esteja morto, que fechem o caixão, que fechem o sepulcro, que fechem o que quiser, viverá na minha glória, na minha presença, para todo sempre. É diferente. E amados, uma coisa ficou muito clara nessa pandemia, que tem muita gente que não crê para viver. Ela não crê para ter uma vida maravilhosa. Ela não crê. Muitas pessoas, elas não estão mais na mesma fé, na mesma caminhada. E meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa, isso é preocupante. Porque Cristo ele ressuscitou e em breve ele voltará para buscar a igreja dele que crê. Aqueles que não têm amor por essa vida. Porque Jesus ele mesmo disse que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que por amor dele perder a vida que tem aqui na terra, não somente, ele não está falando no sentido de assassinato, ele está falando no sentido de mudança de vida, de estilo de vida. A pessoa que tinha uma vida mundana, ela que crê em Cristo, que ele ressuscitou, ele é a vida, quem crê nele, ainda que esteja morto, vai viver. A pessoa ela começa a mudar a vida que ela tem, a maneira dela agir, a maneira dela pensar. Só que o problema, quando a morte ela começou a assombrar, porque a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. Ele é rei de todas as coisas. A morte não pode ser maior do que o seu Senhor. Creia nisso. Mas o que tem se manifestado nesses dias? Nós podemos anunciar um reino, amados, que vai muito além de qualquer dificuldade, de qualquer crise. E eu falava outro dia com os irmãos, e a nossa realidade hoje é tão diferente, amados, das pessoas no tempo de Cristo. Comentava com as pessoas, poxa, antes ninguém, nos tempos de Jesus, tinha um tênis no pé. O pessoal andava com a sandália, até a sandália empenar, ficar igual um U. Sabe aquele sapato ruim que empena? As pessoas iam andando de sol a sol. Não se tinha um guarda-roupa lotado de roupas, amados. A ponto de chegar e falar assim, hoje eu vou com essa, hoje eu vou com aquela, hoje eu vou com essa, amanhã eu trabalho com a outra. Não. Você não vê na Bíblia os cristãos assim reunidos com um prato de comida e falando assim, ó, hoje tem arroz, feijão e carne. Você vê isso comendo pão. Tem pão aqui. E sabe o que eles faziam com pão? Agradeciam a Deus. Diz que Jesus lá no caminho de Emaús, quando os discípulos dele estão saindo de Jerusalém, por causa que eles estão meio confusos, e Jesus ele começou a exortá-los, dizendo que eles eram nécios para entender o que já havia sido dito a respeito dele. E aí diz que Jesus ele senta à mesa,
E eles falam, não, fica conosco, vamos jantar, né, que já era tarde. Aí diz que Jesus ele pegou um pão e partiu. Não tinha aquela carne maravilhosa e suculenta. E sabe o que o povo fazia? Buscava a Deus até a morte. Criam verdadeiramente que Ele é a ressurreição e a vida. Que essa vida aqui, ela não pode ser tão prazerosa quanto o que Cristo ele preparou por nós. Que a vida aqui na terra ela não pode ser tão gostosa de se viver do que o que Ele preparou lá na glória. Meu irmão, eu posso garantir para você, ainda que você pense que está no melhor momento da tua vida, que as coisas estão dando certo, que você está muito feliz, o que Deus ele tem preparado para você é muito maior. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou por você e tem um lugar preparado lá na glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Amados, porque Cristo ele ressuscitou, o nosso testemunho, ele é verdadeiro. Eu falava hoje com os irmãos lá no monte, acerca que tem 2 pessoas no mundo dando testemunhos. Igual, por exemplo, diz ali em Mateus 28, que tiveram pessoas recebendo dinheiro para contar mentira, dizendo que ele não ressuscitou, que vieram os discípulos dele e roubaram o corpo. Enquanto isso, os discípulos de Jesus, que vão ficar com ele até o fim, vão ouvir ele dizendo assim: vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galileia, em Samaria e até os confins da terra. E amados, da mesma maneira que eu disse de manhã, eu digo para vocês agora, tem pessoas dando 2 tipos de testemunhos na terra. Um que Cristo vive e reina para sempre, que Ele ressuscitou. E tem pessoas que estão dando testemunho que Ele não ressuscitou. Quem aqui acha que Cristo ressuscitou, diga glória a Deus. E quem acha que Ele não ressuscitou, diga glória a Deus. Mas, amados, o ensinamento é, o que vai falar se Cristo ressuscitou é a maneira que você está vivendo. Porque se Ele ressuscitou, Ele vai voltar. E se Ele vai voltar, Ele pode te deixar para trás. Tem gente vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Pecando cada vez mais, mentindo cada vez mais, se esfriando cada vez mais. Amados, tem pessoas na terra que não tem domínio próprio, que não tem mansidão. Não é bipolar, não é tripolar, é tetrapolar. A mesma hora que está bem, está mal. Não tem Deus no coração, parece. Ela não tem o termostato do Espírito Santo na vida dela. Tem gente vivendo como se Cristo não tivesse ido para o céu. Aí dá um testemunho de uma vida mentirosa. Como um cristão que é mentiroso. Dando testemunhos terríveis. Tem cristãos que toda semana caem. Toda semana não aguenta ficar de pé uma semana. Não consegue vigiar nas palavras, amados. E é nessa hora que gera dúvida. Até quem não crê em Deus. Será que essa pessoa crê num Deus que vai voltar? E se Ele voltar e levar ela desse jeito, Ele tem que me levar também. Porque o testemunho dela é terrível. Quem crê que Jesus Cristo ressuscitou, o testemunho é verdadeiro, amados. Todo mundo tem que olhar e ver um Cristo que morreu por você e a renúncia diária, todo dia você fala, não, eu não posso isso, não é porque eu não tenho dinheiro para beber, por causa que eu não tenho saúde, é porque eu sirvo a um Cristo vivo. Ele vai voltar. Ele não gosta dessas coisas, não. É o testemunho. Pergunta para quem está do teu lado, você tem dado um bom testemunho? Você, mulher, tem dado um bom testemunho? Você, homem, tem dado um bom testemunho? Ele vai voltar. Então, viva.
Tem pessoas que não vivem como se ele nem tivesse vindo. Tá difícil, amados. Mas quem crê por causa da ressurreição, o nosso testemunho ele é verdadeiro. Nós cremos que ele ressuscitou e em breve ele voltará. Amém, amados? Por causa que Cristo ele ressuscitou, amados, os que dormiram em Cristo, os que morreram, você está tão preocupado às vezes, fulano morreu, mas os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão em glória, amados. Diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 42, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, Paulo ele vai fazer uma apologética aqui da fé, uma defesa tão maravilhosa, e depois ele vai fazer um relato muito impressionante, irresistível a todos que estavam ouvindo, porque ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 42, assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Amém? Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, se ressuscita corpo espiritual. Versículo 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Olha só, não precisa se preocupar. A gente tem que preocupar, sabe com o quê? Como que tem tanta gente morrendo sem Deus? A gente não tem que preocupar, igual, por exemplo, amados, você não tem que se preocupar como que eu vou morrer. Ou como você irá morrer, você que está em Cristo. Você tem que se preocupar, é como seu filho que não está na presença de Deus vai morrer. Como que o seu esposo, ou a sua esposa, ou o seu pai, ou a sua mãe, que não estão em Cristo irão morrer. Porque aqueles que morrem em Cristo, eles ressuscitarão em glória. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, se eu não me engano, no versículo de número 4, ele começa a dizer para os irmãos que eles que estavam ali, eles criam. Eu quero até ler isso com você, porque faz parte desse entendimento. Diz aqui, no versículo 3, vamos ler a partir do versículo 3. 1 Coríntios 15, 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ele está dizendo, alguns já morreram. Ele foi visto por 500 pessoas, mas alguns morreram. Mas Paulo ele não está dizendo, ele foi visto por 500 e alguns morreram já. Ai meu Deus, como que eles vão fazer? Não, ele está contando, alguns morreram. Mas eles vão ressuscitar em glória. Porque assim como Cristo ele ressuscitou, aqueles que creem e confiam nele, a morte é só simplesmente mais uma fase da vida. É uma fase que muitas das vezes vai te levar para o melhor momento da tua vida, que é para junto do Pai. Pense nisso, amados. Cristo, aqui nessa terra, ele estava bem? Sim ou não? Ele estava bem? Vivendo ali, todo mundo abraçando ele, ó, o Filho de Deus aqui, tapinha nas costas. Não. Jesus por várias vezes teve que fugir. Teve que se esconder, protegendo os seus discípulos. Uma vez queriam julgá-lo de um alto de um abismo, de um penhasco.
queriam matá-lo de todo jeito. Queriam matá-lo apedrejado, queriam fazer de toda forma que ele morresse. Ele foi perseguido nessa terra, desde o dia que ele falou, arrependei-vos, porque é anunciado o reino de Deus, e a palavra arrependimento, ela gera uma reação muito ruim na vida daquele que não quer se arrepender. Porque se eu disser aqui, arrepende-se, arrepende-se, você não pode ficar desse jeito, Deus não aprova isso. Tem pessoas que já começam até a borbulhar por dentro. Quem que esse pastor pensa que ele é? Quem que ele acha que ele é? É assim que era a reação que Cristo ele tinha. Pregava arrependimento. Esse aí é o filho do carpinteiro. Quem deu ele essa autoridade? Mas agora ele está no céu, sentado à direita de Deus, com o nome que está acima de todo nome. Ele está melhor aqui na terra ou no céu? Então por que você luta tanto para ficar nessa terra? Luta para ir para o céu. Luta para ir para o céu, amado. Sabe por quê? Os que dormiram, eles ressuscitarão em glória. Na graça de Deus. Na virtude do Senhor. Imagina só o ladrão da cruz, ainda naquele dia entrando no paraíso, como o primeiro salvo pela pregação do Evangelho. Imagina só. Ainda naquele dia, ele entraria no paraíso com Cristo. Imagina o que é isso, hein? Uma vida apanhando, roubando, sendo escravo nas mãos do diabo. No último momento de vida, entra na glória de Deus. A ressurreição de Cristo, ela nos credencia a isso. Você está entendendo isso? Quem está, diga glória a Deus. A ressurreição é maravilhosa. Sabe por quê? Ela garante para nós verdadeira alegria aqui na terra e também no céu. Diz aqui, ó, em 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? A vida, a ressurreição de Cristo, ela traz para nós alegria aqui na terra. Tem alguém aqui desempregado? Levanta a mão. Deus vai abrir a porta, viu? Vai abrir a porta, tá? Mas a ressurreição, ele vive, viu? Vocês que estão desempregados, tá vendo como traz alegria? Independente da situação que a gente está passando, quando nós sabemos que a ressurreição dele, ele ressuscitou, que a nossa tribulação aqui na terra é passageira, gera alegria no nosso coração, amados. Gera alegria nas nossas vidas. A ressurreição de Cristo, a ida para o céu, ele que foi a primícia dos que dormiram, o primeiro a chegar no céu, amados, isso traz esperança em meio à tempestade, em meio a tribulações. Tem pessoas que não conseguem entender, que não conseguem visualizar isso. A vida do cristão para muita gente é loucura. É loucura a pessoa comemorar que nós vamos estar reunidos. Não, vocês não podem se reunir. Amados, para muitos será loucura. Mas é porque a nossa alegria, ela está muito mais além das coisas dessa terra. Aqui na terra, a ressurreição de Cristo nos garante uma grande alegria. Se você verdadeiramente crê em Deus, crê de verdade, não precisa acontecer mais nada na tua vida. Você já tem a maior bênção que o Senhor ele te deu, que é a tua salvação. Agora, se aqui na terra a gente tem uma alegria porque ele foi para o céu, imagina quando você chegar lá e puder dar um abraço em Cristo, hein? Pegar Jesus, olhar para ele e falar, deixa eu abraçar. E o povo, deixa a minha vez agora. Deixa eu me prostrar diante dele também.
Deixa eu ficar perto dos pés dele também. A nossa alegria será infinitamente maior em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Amados, e porque Cristo ressuscitou, o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz a palavra do Senhor o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No homem o seu trabalho pode ser em vão. Numa empresa, você trabalha nela 30 anos. No dia que eles vão mandar embora, eles falam: quem não está produzindo mais? Vamos mandar aquele velhinho que chegou aqui há tanto tempo. E muitas das vezes descartam uma pessoa como se não fosse nada. O trabalho do homem, no homem é em vão. Você pode trabalhar sem folga, fazendo hora extra, vendendo férias, e a empresa ali vai estar gostando. No dia que você passar mal e tiver que pegar 2 dias de atestado, você entra na lista negra da dispensa. Já não é a mesma coisa, mas em Cristo, porque Ele ressuscitou, tudo que você fizer para anunciar a ressurreição dele, não será em vão. Vai gerar galardão, vai gerar recompensa, vai gerar graça, vai gerar toda sorte de bênçãos para a tua vida. Por isso que quando aquelas mulheres elas chegam ali e o sepulcro ele está vazio, vamos lá em Lucas de novo, no capítulo 24, no versículo de número 4, diz a palavra do Senhor o seguinte: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Amados, Deus, Ele ressuscitou o seu Filho para que sirva de exemplo para todos nós. 3 coisas que você pode aprender com Cristo. Aqui nessa terra, nem sempre nós vamos ser amados como gostaríamos que fôssemos. Mas ainda que não sejamos amados como gostaríamos que fôssemos, continue acreditando no caminho do Senhor, que é o caminho reto, que é o caminho correto, que é o caminho que vale a pena, que é o caminho que vai te levar à salvação. Primeira coisa, porque Jesus, ele independente do que os outros pensassem, ele veio cumprir a vontade do Pai que está no céu. Segunda coisa, amados, vão ter dias difíceis. Dias difíceis. Mas em todos eles, Deus se fará presente nas suas aflições. Porque Cristo, ele teve dias difíceis e sabe o que ele fazia?
Vou orar à parte. Vou orar. Ele, no dia que ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. É pesado demais. É muita ira. A ira de Deus, ela é pesada. E ele, em oração, ele vai pedir para o Pai afastar dele o cálice da sua ira. Mas que antes convinha fazer a vontade do Pai. E mesmo o filho pedindo o Pai para não fazer, Deus, ele derramou a sua ira sobre o filho dele. Vai ter dias que vão ser difíceis. Vão ter dias que parece que a sua oração, o que você pediu, não foi atendida e parece que ficou pior. Mas acredite na vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável e vai ser o melhor para a sua vida. Amém? Amém? E a terceira coisa que nós podemos aprender com a vida de Cristo, com a sua ressurreição, é que tudo passa, amados. Momentos difíceis, eles passam. Dificuldades passam. Tristezas, elas passam. Na vida do cristão, tudo tem um tempo determinado para acontecer e também para continuar na nossa vida. Você vai vencer essa dificuldade em Cristo, essa provação, porque assim como Cristo ele ressuscitou e recebeu a recompensa do Pai, você que perseverar até o fim também receberá a recompensa de Deus. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja fique de pé, amados. Louvado seja Deus. Vou pedir para você pôr a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Amados, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Em Isaías 55, Deus, ele compara a palavra dele como a chuva que cai do céu. Ela rega a terra, ela produz alimento, e depois ela volta ali para o céu, no estado gasoso, né? E volta para a nuvem. Assim é a palavra de Deus. Ela desce do céu, ela rega os corações, ela produz frutos, e depois ela volta para o Pai, como um glória a Deus nas nossas vidas. Hoje você está aqui na casa de Deus. Mas como que está a tua vida com o Senhor, amado? Essa oração que eu quero fazer com você agora, ela não é a oração que nós examinamos o nosso coração, não. Quero falar com você que talvez está se sentindo perseguido. Você que tem se sentido cansado. Você que está sem fé, sem esperança. Você que parou os seus planos, os planos de Deus na tua vida ficaram parados. Porque talvez dificuldades vieram. Vai passar. Mas para isso passar e você ver que nada é melhor do que perseverar no Senhor, você precisa se reerguer. E é quando nós falamos com Deus, Senhor, me perdoa. Eu não estou da maneira que o Senhor queria. Estou longe. Ou eu estou igual o segundo filho, o irmão do filho pródigo. Eu estou dentro da casa,
mas eu estou precisando conhecer mais do meu pai, a maneira que o meu pai ele me trata. É tempo, amados. É tempo de você se aproximar mais de Deus. E é somente quando você chega diante do trono da graça dele e abre o seu coração, que a mão de Deus, ela te levanta. Por isso, quero fazer uma oração por você. E seja franco, amados. Pelo seu testemunho de vida, você sabe. Se você vive como quem crê que Cristo vai voltar hoje. Eu falava semana passada, a expectativa de vida do cristão mudou. Depois que o porão ficou para trás e o templo entrou, ninguém mais quer ir para o céu todo dia. Os planos do amanhã são todos aqui na terra. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou: pastor, o meu plano, o meu projeto de vida é ir para o céu. Tinha que ser assim. Às vezes o projeto é, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, eu estar aposentado, estar lá na beira de um riacho. Pelo amor de Deus. Depois que o porão deixou de ser o lugar do culto, a expectativa do céu mudou. Antes a mesa tinha só pão, todo mundo queria céu todo dia. Depois que entrou os banquetes, eu preciso comer o cardápio de amanhã aqui na terra também. Já percebeu? Que do céu veio o maná. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O que mais que tem no céu, então? Por isso que muitos hoje estão preferindo o reino terreno do que o reino celestial. E se talvez você tenha ficado desse jeito, meus irmãos, hoje é dia de pedir perdão para Deus. Pastor, eu quero, porque eu não estou tendo força para orar, eu estou meio decepcionado, eu estou meio longe dos caminhos do Senhor, eu estou sem congregar, estou sem ministério. Se tem alguém aqui nessa noite, dessa forma, eu quero convidar a você a vir aqui diante do altar falar com Deus. Porque se tem alguém que pode mudar a tua vida, esse alguém é o Senhor. É Deus quem pode mudar. É Ele quem tira a fraqueza e da fraqueza faz ter força. É Ele. Às vezes a nossa fé está lá embaixo. Mas Ele ressuscitou, amado. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você não pode perder a expectativa da salvação. Pastor, a minha vida está parada espiritualmente. Eu era tão ativo, eu era uma pessoa tão ativa nas coisas de Deus e hoje, infelizmente, está tudo parado. Hoje é dia de falar com Deus. Ele ressuscitou, Ele vai voltar. Seu testemunho tem sido que Ele está voltando ou que Ele nem existiu? Aproveita hoje. Você está na casa de Deus. Na casa daquele que vive e reina para sempre. Na casa daquele que tem poder de perdoar os seus pecados. Por mais vermelhos que eles sejam.
Já viu? Jogaram um copo de suco de morango num lençol branco. Ainda que seus pecados eles sejam visíveis, quando você pede o perdão, o Senhor ele te deixa mais alvo do que a neve. Porque ele ressuscitou e ele vai voltar, amados. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Você que está no teu lugar, você está bem mesmo? Olha, hein? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Oportunidade boa é aquela que você aproveita ela. Não adianta depois chegar em casa falando, por que eu não zerei a minha conta com Deus ali naquela hora? Eu tenho culpas dentro de mim, eu tenho rancores, remorsos, tenho feridas. Por que eu não me entrego para Deus? Por que eu não peço para Deus para me sarar? Por que eu volto para casa e durmo no meu travesseiro com a consciência pesada? Não, meu irmão, hoje é dia de você se chegar diante de Deus e falar com Ele, Senhor, eu quero ser livre. Quero ser livre. Vocês que estão aqui diante do altar, vai falando com Deus, vocês. Porque é você quem sabe o que você está sentindo. Eu não vou moldar a tua oração, porque você precisa nesse momento ser espontâneo para com Deus. Eu só quero orar por você, para que Deus, Ele nos perdoe e nos abençoe com a presença dEle. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. E meu Deus, hoje domingo de Páscoa, o dia, meu Deus, em que nós comemoramos a vida. Nós celebramos a vida do Senhor. E meu Pai, eu te peço agora, no nome de Jesus, não adianta, meu Deus, o Senhor ter nos dado vida e nós vivermos como se estivéssemos morrendo. Por isso, meu Deus, nós nos colocamos diante do teu altar. Pessoas estão aqui pedindo força, Pai. Pedindo força, porque parece que está pesado demais. Outras pedem, meu Deus, perdão, porque, meu Pai, faltou vigilância, faltou, meu Pai querido, maturidade. Então, meu Deus, eu te peço nessa hora, porque se Ele ressuscitou, em breve Ele voltará. E não nos deixe, Senhor, não nos deixe endurecer o nosso coração a ponto de pensarmos que não precisamos mais de Ti. Não nos deixe, meu Deus, relaxar na nossa vigilância e na nossa fé com o Senhor. Meu Pai, essa pessoa que clama a Ti, ó Deus, pedindo, meu Pai querido, a volta para os Teus braços, pedindo reconciliação. Meu Pai, que o Senhor abrace essa pessoa hoje, como um filho que volta todo sujo. Meu Deus, dê vestes novas, dê sandália nova, coloque o anel do dedo dessa pessoa de novo, porque ela estava morta, meu Pai querido, mas ela reviveu para Ti. E meu Deus, eu te peço, guarda-nos, nos livra-nos de todo o mal, Senhor, porque o dia do Senhor está muito próximo. A volta do Senhor está muito próxima. Por isso, meu Deus, eu te peço, nos mantenha firmes na Tua presença. Nos ensina a olhar, meu Pai querido, e ver, meu Deus, que a cruz e o sepulcro eles estão vazios. Porque lá no céu, o trono à direita do Senhor, ele que estava vazio ficou ocupado pelo Teu Filho.
mas em breve Ele voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe nessa hora, para a glória do Senhor. Amém. E louvado seja Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.